Eu queria que alguém pegasse, então, João 1 ao 4. Cada pessoa, 3 pessoas aí, cada um pega um desses versículos, por favor. E quando achar, vocês me falam e eu passo o microfone, que é para poder pegar no áudio, no vídeo lá. Beleza? Quem vai ler o primeiro? Vem aqui, Nathalie, ler pra gente. Acha de novo. Alguém já procura aí Gênesis é fácil e Colossenses. Gente, eu não sei se as siglas estão certas, mas aquele segundo ali é Colossenses, tá? Mas é Colossenses 1:15. Tá, agora a Nathalie vai ler o João 1 ao 4. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito existiria. A vida estava nele e era a luz dos homens. Ellen, você pode ler para a gente? O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E alguém, por favor, Gênesis? Olha, um voluntário e voluntária de verdade, hein? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Muito obrigado. Só isso aí. Então, as leituras foram meio rápidas, assim, mas só para ligar aí um versículo no outro, né? O primeiro versículo de João fala que Jesus era o Verbo, né? Ele é o Verbo de Deus, e depois, no finalzinho, fala que ele é a luz dos homens. O segundo versículo fala que ele é a imagem do Deus invisível. E o terceiro fala que, no princípio... O que fala mesmo, gente? Criou os céus e a terra. E depois fala que haja luz, e a luz apareceu. Então, ali em cima está escrito assim, né? Jesus, luz de Deus aos homens e verbo de Deus. O que é luz? Não vale colar do slide. A luz? Algo que ilumina. Tá, beleza. Mais alguém? Oi? Você vai dar a resposta técnica aqui? Pode falar pra gente. Não, mentira. Tá, então a luz, basicamente, é algo que ilumina. E lá nos versículos que a gente leu, no primeiro e no terceiro fala da luz, né? Fala, Deus disse, haja luz e houve luz. E em João fala que Jesus era a luz dos homens. E também em João fala do verbo. Quando a gente estuda lá na escola, verbo é o quê, gente? O que é um verbo? Ação. Então, vocês não estão colando o slide, não, né? Por favor. Então, eu peguei uma explicaçãozinha assim, básica do dicionário mesmo, só para ficar mais assim claro o que eu queria falar para vocês. Luz, como nos falou, é aquilo que ilumina, mas a definição que eu achei no dicionário, que era bem aquilo que eu queria, é aquilo que torna as coisas visíveis. E verbo é palavra com a qual se afirma a existência de uma ação. Ou seja, nesses 3 versículos que a gente leu, fala que Jesus era a luz e Jesus era o verbo. Ou seja, Jesus revelou a Deus e Jesus agia como Deus. Jesus, ele fazia tudo de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, ele refletia ao Pai e ele agia como Pai. E aí tem essa frase que eu quero ler, porque eu achei legal. Jesus é a revelação de Deus aos homens como aquele que mostra o Deus invisível. Ele é a luz e ele é a revelação. E também é o verbo, é palavra em ação, por agir totalmente de acordo com a vontade do Pai. Então, nesses 3 versículos a gente viu, bem assim, deu para dar uma resumida nisso daí, que Jesus ele revela a Deus que é invisível e ele também age como Deus. Ele faz tudo aquilo que ele vê o Pai fazendo. Inclusive tem um versículo, eu acho que eu esqueci de pegar, mas fala isso, né, que Jesus ele só faz aquilo que ele vê o Pai fazendo. Então ele é realmente assim, ele age de acordo com o Pai. Pode passar o próximo. Oxi, essa é a última. Volta aí, você pulou tudo.
Aí, tá bom. Gente, eu tenho que falar devagar, porque senão eu vou atropelar tudo. Eu tenho que falar pausadamente. Quanto tempo eu tenho, gente? Eu não sei. Que horas? Até as 9? Vixe, vou ter que falar bem devagar. Tá. Então, depois a gente vai ter várias orações. Tá. Então, aquilo que eu estava falando era de Jesus, que Jesus revelou ao Pai, ele é a luz de Deus aos homens e ele é o verbo, ou seja, ele é a ação de Deus aqui na Terra. E agora, a gente vai falar de nós. Quem somos nós? Nós somos salvos pela fé. Fé em quê? Cri, cri. Responde aí alguém alto para o microfone pegar. Não, para, Matheus, não vale ler. Eu vou pedir para o Léo não passar os slides e eu vou acompanhar só no caderno, vocês vão ter que responder. A gente é salvo... eu não vou falar logo, porque já está escrito, vocês já falaram. Somos salvos pela fé, né? Aí tem esse versículo que eu queria também que alguém viesse aqui na frente ler, que é Efésios 2, 8 ao 10. Por favor, alguém vem aqui. Pois, pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Muito obrigado. Então, nesse versículo fala que a gente é salvo pela fé. Então, a gente crê em Deus através de Jesus, porque ele fala que ele é o caminho, né? Então, ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, a gente crê em Jesus. Então, por essa fé e não pelas nossas obras. Mas, no finalzinho do versículo, no versículo 10, fala que, Deus nos salvou, nós recebemos a salvação para praticar aquelas obras que a gente já tinha sido criado para elas. Porque quando Deus criou a gente, Ele não criou a gente para o pecado, Ele criou a gente para agir também conforme Ele. Por isso que nós somos a imagem e semelhança dEle. Então, Deus nos criou para isso, para as boas obras. Só que, aí já vem essa parte aqui de baixo, que fala das obras, né? Que Deus nos fez para as boas obras, que é agir de acordo com a vontade dEle. Não boas obras assim, aquela coisa de, vou ser o bonzinho, eu vou fazer... assim, bonitinho para aparecer. Mas aqui, boas obras, eu quero que vocês entendam como vontade de Deus. Então, quando Deus nos formou, Ele nos fez a imagem dEle para realizar essas boas obras. Mas, por causa do pecado, nós que éramos conforme a vontade de Deus, fomos deformados pelo pecado. E, através de crer em Jesus e ver a revelação do Pai, Jesus, que é essa luz de Deus para nós, Jesus revelando o Pai, nós podemos crer e ser conformados de novo a Deus e fazer a vontade dEle, somente através de Jesus. Eu estou falando muito rápido. Agora, alguém, por favor, abra em João 14, 9 a 11 e vem aqui ler. Jesus lhes respondeu: Filipe, há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces? Quem vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Tu não crês que estou no Pai e que Ele está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, é quem faz as suas obras. Crede em mim, eu estou no Pai e Ele está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Então, aí, nesse versículo está falando que, na verdade, é mais uma explicação do que eu já tinha falado antes. Essa passagem é bem conhecida. Então, Jesus estava com os discípulos há tanto tempo, ele estava revelando ao Pai, mas os discípulos não enxergaram. Então, eles perguntaram de novo, né? Mostra-nos o Pai. Mas Jesus ele falou, eu já estou revelando o Pai, eu já sou a revelação, assim, também a gente pode dizer física de Deus, né? Ele também é a revelação física de Deus. Mas, além disso, se você ainda não crê dessa forma, pelo menos creia pelas coisas que eu estou fazendo, pelas obras que eu faço. Então, é mais assim, para continuar frisando o que eu já venho falando, que Jesus ele é a revelação de Deus, porque ele
homem, né? Ele veio para a Terra como homem. E também ele, além de ser essa revelação física, né, de Deus, ele também revelou a Deus pelas obras. E aí, agora você pode ler o 12. 14, 12. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores, pois estou indo para o Pai. Obrigada, pode se sentar. Então, Jesus deixou um recado aí para a gente. Porque quando ele esteve na Terra, ele revelou o Pai, porque ele é a imagem de Deus, e também pelas obras que ele fez. Só que aí ele deixa esse recado para a gente. Eu estou indo para o Pai, mas vocês aqui na Terra façam as obras, façam obras ainda maiores, cumpram a vontade de Deus, ajam como eu agi. Um esqueminha ali só para representar melhor. Deus é invisível, certo? Jesus revelou o Pai. Então, os discípulos, as pessoas que conviveram com ele lá naquela época, eles viram, digamos que, fisicamente a Deus, certo? Só que Jesus morreu, ele ressuscitou. Ele não está fisicamente aqui com a gente. Ele está através do Espírito Santo. Mas, a não ser as pessoas que estiveram com ele lá, ninguém mais viu a face de Deus. A não ser algumas pessoas, tipo Moisés. Mas, assim, o que eu queria falar para vocês. Jesus, ele veio e revelou a Deus. Ele morreu e ressuscitou. E ele deixou o Espírito Santo com a gente. Mas o que estava nesse versículo lá que o Eliel leu a gente agora, como filhos de Deus, temos que revelar ao Pai e fazer as mesmas obras. Então, Jesus fez isso. Quando ele veio, ele agiu como Deus, digamos assim, como Deus agiria se estivesse na Terra. Porque, lógico, era o próprio Deus que estava na Terra. Mas, assim, e nós estamos agindo como se fôssemos assim, representantes mesmo de Deus? Então, esse foi o recado que Jesus deixou, né? Se vocês crerem em mim, eu estou indo para o Pai, mas vocês farão obras ainda maiores. Vocês farão a vontade do Pai. Então, aqui, nós, como seus filhos que recebemos o seu Filho, né, que é Jesus, pela fé, agora somos essa revelação, através da ação. Então, nós acreditamos em Jesus, nós acreditamos na salvação dele. Então, a gente teve essa revelação de Deus. Gente, estou repetindo várias vezes as palavras assim, revelação e ação, porque é mesmo esse o tema, eu quero que fique focado, não é porque eu sou gaga. Então, Jesus, ele realmente veio e revelou e agiu como Pai. Então, a gente acredita em Jesus, a gente acredita em Deus, e a gente tem que agir conforme ele. A gente não está aqui simplesmente para falar, eu acredito. Não, a gente está aqui para agir também, para agir no mundo. Vocês vão ter que orar bastante no final, porque está quase acabando. Tá. Agora, mais uma pessoa para ler esses 2 versículos. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sob um monte. Ninguém acende uma lâmpada parina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Não, até 16. Assim, também, a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês, que está no céu. Obrigada. Então, essa é uma passagem que é bem conhecida. Eu acho que todo mundo já tinha escutado ela aqui, lógico. Então, mas assim, é mais para reforçar, mais uma vez, o que é o tema da ministração. Ser a luz no mundo. Revelar a Deus também. Assim como Jesus revelou a Deus, nós estamos aqui para revelar Ele, para ser a luz do mundo. E aí vem uma pergunta. Sou salvo, mas salvo para quê? Alguém pode me responder? Alguém voluntário para vir aqui na frente? Eu vou chamar, então. Uma voz do além indicou o Caio. Caio, o que você acha? Somos salvos para quê? Não vale colar. Sei lá, às vezes você tem alguma coisa, você pega uma ideia aí. Vai, vou dar uns minutinhos aí para pensar. Nathalie.
Então, você é salva para quê, Nathalie? Não vale colar. Olha para a câmera lá. Por que você é salva, Nathalie? Pra que você salva? Por que Jesus te salvou? Pra eu agir. Desenvolve essa resposta aí. Justifique sua resposta. Ah, pra... Eu tô com vergonha, sério. Então, olha para a parede. Finge Tá, que tá. aqui. Eu sou salva pra revelar o Pai, pra servir, pra ajudar. Alguma coisa mais específica? Você consegue pensar alguma coisa, por exemplo, no seu dia a dia, assim, alguma coisa? Calma. Tá bom, manda tempo, manda tempo. Peraí, do dia a dia. Alguma coisa assim, ó, por exemplo, Jesus me salvou pra mim, por exemplo, trabalhar fazendo tal coisa. Por exemplo, pra mim... Jesus me salvou, então, pra mim estudar, pra eu cuidar das pessoas também. E é isso. Tá bom, obrigado, valeu. Agora o próximo voluntário aqui, o Matheus. Porque você falou que não pode ter vergonha, o Caio é o próximo. Aí depois chega, porque eu acho que agora vai. Vem logo. Por que você é salvo? Pra que você foi salvo? Jesus te salvou pra quê? Para ajudar no reino. É, né? E fazendo o quê? Fazendo o quê? Sei lá, tocando, fazendo amigos, ó. O Léo falou uma boa resposta. Não foi bom essa? Tá bom, Matheus, você está dispensado. Caio, por favor, você achou que você ia escapar, mas, por favor, vem aqui. Deu tempo de você pensar na resposta, vai. Pelo menos uma colinha, alguma coisa assim. Vai, Caio. Pra que Jesus te salvou? Sem piadas agora. Vai, concentra. Bom, eu vou... Silêncio, deixa ele falar. Ô, Matheus, caramba, você quebrou. Você quebrou o negócio aqui. Tá bom. Ó, o Caio vai responder. Bom, vou usar uma coisa que, como resposta, assim, Deus me salvou para ser ministro do louvor, assim. Ele me deu um dom de tocar bateria. Eu tenho muita alegria quando eu vejo as pessoas sendo tocadas, quando eu estou participando do louvor, assim, tocando ou, sei lá, fazendo qualquer coisa, assim, e vejo que as pessoas estão sendo alcançadas. Isso, acho que foi para isso que ele me salvou. Obrigada. Então, ó, só para fazer um comentário assim, eu sei que às vezes, quando a gente pergunta assim, nossa, para que você foi salvo? Às vezes as pessoas, que nem aqui, todo mundo teve que parar para pensar. Mas tá vendo como que é? Não deveria ser assim, né? A gente deveria já ter mais ou menos uma ideia de, por exemplo, eu fui salvo e assim, Jesus nos salva e ele chama a gente para fazer alguma coisa para o reino dele. Aí a gente fica pensando assim, aquelas coisas super, super espirituais. É igual o Ricardo estava falando aqui ontem. É as nossas habilidades também, né? Então, pensem sobre isso, como lição de casa, mentira. Assim, eu acho que é mais assim, uma questão de reflexão mesmo, né? Tá, eu fui salvo, mas Jesus me salvou só para mim não arder no mármore do inferno? Então, não foi só por isso. Ele não salvou a gente só por isso, porque ele nos chama para trabalhar, ele nos chama para agir, para construir o reino dele. É por isso que ele nos chama. Mas de que forma que você vai trabalhar? Para o que Jesus te salvou? Pensem sobre isso. E tem, na oração que Jesus faz, lá na última ceia, uma coisa que ele fala quando ele está orando, né, que ele fala para Deus, ele fala assim que ele não pede que fala assim, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, às vezes, a gente está aqui na igreja e a gente tem essa vontade ou a gente tem essa ilusão de que se a gente está com Deus, a gente está fugindo do mundo, não é verdade? Quem pensa isso, assim, que se a gente está com Deus, a gente está fugindo do mundo? Pode levantar a mão, gente. Alto para mim poder ver.
Nossa, ninguém mais acha que está fugindo do mundo? Vocês estão vivendo tudo no mundo? Vocês são mundanos assim? Tá bom, então, gente. Eu achei que a reação seria outra, mas tudo bem. Então, a gente não tem que estar fora do mundo. A gente tem que saber que fomos salvos para trabalhar para Deus, para refletir a Deus e agir como Ele, agir como Jesus. Mas a gente tem que, é como Jesus orou, a gente tem que estar no mundo, porque é no mundo que a gente vai fazer a diferença. A gente não pode se esquivar de certas coisas. Por exemplo, isso eu acho que já é um assunto que as pessoas não consideram mais assim, mas, por exemplo, eu creio em Deus, eu não tenho que estudar, porque eu não tenho que ter profissão. Isso eu acho que já é uma coisa que ninguém mais pensa hoje, não sei, né? Mas tem certas coisas que, por exemplo, é uma coisa que até eu e a Jaque a gente fala lá em casa, assim, cristão que se envolve com política, por exemplo. Política é um negócio do mundo. O que eu sou cristão tem a ver com isso? Ou com a sociedade mesmo, com, sei lá, com o meu bairro, ou com o meu trabalho. Será que eu faço direito ao meu trabalho lá quando eu estou trabalhando na minha empresa mesmo? Às vezes a gente pensa assim que ser salvo, me desprendi totalmente do mundo, eu vou viver como um super espiritual voando aqui, porque eu já transcendi. E não é assim, né? Jesus ele mesmo falou, eu não peço que os tire do mundo. Jesus mesmo falou isso. Eu não quero que eles estejam fora do mundo. Eu quero que eles sejam salvos, sim, mas para agir no mundo, para trazer o reino. E aí o que eu tinha falado já. A gente foi salvo para a gente agir de acordo com a nossa salvação, com o nosso chamado. E agir no nosso pessoal, na forma profissional também, social e espiritualmente. Então, a nossa vida não tem que ser desconectada. Essa parte aqui é o meu trabalho, aquela parte ali é a minha escola, aquilo ali é a igreja, e daqui, sei lá, é qualquer outro pedaço. Então, não é assim. É tudo interligado, tudo interligado. E Jesus nos chamou para a gente realmente agir dessa forma. E ver tudo o que acontece ao nosso redor e saber que a gente tem que trabalhar nesse mundo. Coisas acontecem no mundo, guerra, fome. Eu não estou falando também para a gente virar ativista aqui, não é isso, mas para a gente parar para refletir. O que será que eu posso fazer de verdade, assim? Não só aquelas coisas, você serve a Deus, sim, eu leio a Bíblia, eu oro. Tá, isso é básico, isso tem que ser o mínimo mesmo. Mas, e além disso, quais são as suas ações aqui no mundo? Como que você está trabalhando para que o reino de Deus venha? De verdade, assim, coisas palpáveis, físicas, digamos assim, não tão espirituais. Ai, gente, acabou. Quer dizer, deixa eu ver se tem mais um. Acabou mesmo. Eita. Faltam ainda 15 minutos? Depois eu vou abrir para perguntas ou comentários. Tá, então, aí, só uma coisa assim que eu penso, né? Que às vezes a gente pensa assim, por exemplo, qual que vai ser a minha profissão? Alguns aqui já têm profissão, porque já são mais velhos, e tem muitos aqui que ainda estão no colégio, ou sei lá, em qual fase da escola. Mas, assim, às vezes a gente pensa muito no nosso futuro, tipo assim, Deus vai me usar nisso, e Deus vai me mudar, Deus vai trabalhar na minha vida dessa forma. Mas, para a gente começar a pensar de uma forma diferente, como que Deus pode agir na minha vida para que eu haja no mundo? Entendeu? Ver dessa forma. Porque a gente está aqui para implantar o reino de Deus. Jesus, quando ele esteve na Terra, ele não ficava o tempo inteiro no templo. Tem algumas passagens que falam que ele estava assim, no templo, que ele debatia com os estudiosos e tal. Mas, assim, muitas vezes ele estava na rua, estava na casa de um comendo, estava curando o outro. Então, se a gente for parar para pensar, Jesus, ele tinha uma vida social. Então, assim, só que ele agia de acordo com a vontade de Deus. Ele não ficava, sabe, isolado lá, e a minha missão aqui na Terra é só, não desmerecendo isso, tá, gente? Entendam as minhas palavras, mas não é só morrer na cruz. Não era só fazer isso não como se fosse pouca coisa, tá, gente? Isso é a maior coisa que ele fez. Mas eu digo assim, toda a vida dele fazia parte do chamado. Ele curar as pessoas, conversar com as pessoas, jantar com elas, pescar com elas,
sabe, tudo isso, as conversas que ele tinha, os milagres que ele realizava, as pessoas, as criancinhas lá que vinham até ele, tudo isso fazia parte. Então, a vida dele não era uma vida desconectada. E assim também tem que ser a nossa vida. A gente tem que, através da fé, né, a gente já foi salvo, a gente crê nisso, porque Jesus revelou Deus para nós, ele é essa luz de Deus para o mundo, e nós já recebemos essa luz. Nós temos que ser luz para o mundo e agir como ele agiu, que é aí, eu acho que eu não tinha chegado a falar essa parte, né, porque Jesus, ele é o verbo de Deus, porque ele age, né, é a palavra em movimento, é a palavra que age conforme Deus. Então, tudo que foi feito por meio dele. Então, hoje, nós temos o Espírito Santo para que a gente possa agir também como Jesus agiu, para que a gente possa encarnar, assim, esse verbo, né? Ter a vida de Deus realmente em nós para agir no mundo. E é isso. Amém. Alguém não pode fazer palma? Alguém quer fazer alguma pergunta, comentário, sugestão, crítica? Posso fazer um comentário? Pode. Ou você? Não pode falar. Não, enquanto você falava várias vezes sobre espiritual e físico, né? Eu fiquei pensando assim, às vezes a gente isola muito as nossas ações espirituais como se acontecessem num mundo paralelo, que é um mundo espiritual. E o que a gente faz no mundo não é físico, é espiritual. Porque a gente sempre aprendeu que o contrário do espiritual é físico, mas o contrário do espiritual é carnal. Então você pode ser espiritual e físico, você existe, pode ter uma vida espiritual agindo fisicamente. Só isso. O que eu queria comentar é que, assim, quando você estava falando de o que a gente faz no meio, assim, na nossa sociedade, assim, que pode mudar as coisas ao redor, né? E às vezes a gente fica pensando assim também que é só, às vezes, sei lá, fazer orações e tal. Isso é importante, é muito importante, como você falou, é o básico, né, que a gente tem que fazer. Mas tem algumas atitudes, assim, que às vezes a gente acha que é muito ativismo, que na verdade, assim, eu acho que também deveriam ser ações básicas até dos cristãos, assim. Questão de preservação do meio ambiente, gente, tipo, jogar lixo no chão não é uma coisa que a gente deve fazer, e é uma coisa que a gente deve pegar no pé dos nossos amigos quando a gente vê alguém fazendo, sabe, não ter vergonha de fazer isso, porque isso é uma ação que eu acho que é uma pessoa que está implantando o reino de Deus, porque se vocês acreditam no reino, que essa terra vai ser restaurada, eu não quero morar 1000 anos num lugar cheio de lixo, sabe, tipo, economizar água, sabe, tá precisando, sabe, essas coisas, e não só porque tá precisando agora, mas porque é uma coisa assim que é de todos, a gente tem que usar com consciência. Então, esse tipo de coisa também são ações físicas, são boas obras, e pessoas que foram salvas, que eu acredito que todos nós aqui já fomos, amém? São coisas assim que todos nós deveríamos nos preocupar com isso, entendeu? Eu acho que são pensamentos que tem que entrar na nossa cabeça a partir do momento que Jesus nos salva, assim, essa questão de política também que você falou. Todas essas coisas assim, gente, que envolvem a sociedade, sabe? Respeito ao próximo, sabe? Tipo, você não pegar a vaga de assento preferencial. Gente, essas coisas são obras, sabe? São as boas obras também. Era isso. Tá, eu esqueci, eu ia ler o trecho de um livro que, se vocês quiserem, vocês podem adquirir, mas na livraria, porque eu não tenho aqui para vender. É esse livro aqui, Surpreendido pela Esperança. Não conheço o autor, só conheço esse livro dele, mas eu gostei muito do livro. No começo ele é meio assim, meio teórico assim, mas tem da metade para o final ele começa a ficar mais interessante. Ele fala muito sobre a questão do reino e como que isso vai ser, né? Ele fala muito sobre a questão da ressurreição, que a gente às vezes imagina a ressurreição só como uma coisa espiritual, mas na verdade ela também foi física, e isso é mais transformador ainda. Mas eu queria ler um trecho, porque eu já tinha separado ele aqui, e eu acabei esquecendo que eu ia ler. Aí depois vocês podem ler o livro, porque é bom, tá, gente? O que podemos e devemos fazer no presente, se somos obedientes ao Evangelho, se estamos seguindo a Jesus e se somos habitados, fortalecidos e dirigidos pelo Espírito Santo, é trabalhar em prol do reino. Isso nos leva mais uma vez a 1 Coríntios 15:58. A obra que fazemos no Senhor não é vã. Não se trata de lubrificar as engrenagens de uma máquina que está prestes a cair em um abismo, nem de restaurar uma obra de arte que em breve será lançada ao fogo.
nem de cultivar rosas em um jardim que em breve dará lugar a um prédio. Por estranho que possa parecer, e tão difícil de acreditar quanto a ressurreição, estamos realizando algo que se tornará, no devido tempo, parte do novo mundo de Deus. Todo ato de amor, gratidão e bondade, toda obra de arte inspirada por Deus e pela beleza de sua criação, cada minuto gasto ensinando uma criança com sérias deficiências a ler ou a caminhar, cada gesto de cuidado e de atenção, de consolo e de apoio a um ser humano e a criaturas não humanas, é claro, cada oração, cada ensinamento conduzido pelo Espírito, cada obra que divulga o Evangelho, edifica a igreja, abraça e incorpora a santidade, não a corrupção e torna o nome de Jesus honrado no mundo. Tudo isso terá seu lugar pelo poder da ressurreição de Deus, na nova criação que ele um dia fará. Essa é a lógica da missão de Deus, a recriação divina de seu maravilhoso mundo, que começa com a ressurreição de Jesus e continua misteriosamente à medida que o povo de Deus vive no poder de Cristo ressurreto e do seu Espírito. Significa que o que fazemos em Cristo e por meio do Espírito no presente não será desperdiçado, permanecerá e será aperfeiçoado no mundo de Deus. Esse livro é muito legal, gente. Então, era isso. Eu ia sugerir 2 livros, assim, só porque eu tive vontade, assim, eu não sei se tem tanto a ver com o tema, que um deles é esse, Surpreendido pela Esperança. O outro é Rumores de Outro Mundo, que a gente também já comentou, acho que alguma vez. E Ministério Espiritual, que fala sobre servir a Deus e servir ao próximo. E era isso, gente, e acabou.